Bem-vindos a mais um vídeo de Unity 3D aqui na Equilibre Cursos. Hoje nós vamos corrigir alguns problemas que podem aparecer com o nosso código e também vamos dar uma organizada nesse código usando comentários. O primeiro problema é quanto à movimentação do nosso personagem. No vídeo passado nós acrescentamos um pedaço de código que suavizava a movimentação do personagem quando ele para. Mas esse pedaço de código nos trouxe um problema. Veja, por exemplo, quando eu vou a uma parede. Até aí, tudo funciona normalmente. Mas quando eu solto o botão de movimentação, grudado na parede, ele dá uma tremilicada. Ou então, quando eu vou de encontro com a parede e mudo a minha direção enquanto eu estou encostado na parede, às vezes pode acontecer isso. Ele dá uma pequena tremilicada antes de se movimentar para a direção oposta. Então vamos corrigir isso. Se vocês se lembram, este pedaço do código é o que suaviza a minha movimentação quando eu solto os controles. Ele diz: se o personagem não está apertando nem para a esquerda e nem para a direita, então baseie sua movimentação no eixo horizontal. Como o eixo horizontal aumenta e diminui os seus valores de -1 a 1 de forma gradativa, isso faz com que o personagem dê uma escorregadinha antes de parar completamente, quando nós soltamos os controles. E é justamente isso que causa aquele problema na parede. Ele dá uma escorregadinha em direção à parede, pois nós estávamos apertando os controles em direção à parede. Corrigir isso é muito fácil. Nós só precisamos acrescentar, logo acima de transform.position, a seguinte condição: if não tem parede, salvo o meu arquivo, e pronto, a minha movimentação está corrigida. Vamos verificar. Agora no jogo, quando eu me movimento na parede e solto o controle, ele continua parado. Quando eu vou de encontro à parede e mudo de direção, ele também não tremelica mais. O que nós fizemos nesse código foi simplesmente dizer que ele vai executar essa suavização só se ele não encontrar nenhuma parede na frente do personagem. Então, quando estamos grudados na parede, ele detecta que tem uma parede na frente do personagem e não executa a suavização do movimento. Agora, nós precisamos dar uma corrigida na detecção de paredes em si. Do jeito que está, se nós colocarmos outro objeto na cena, o personagem pode detectar esse objeto como sendo uma parede. Vou demonstrar. Vou adicionar um objeto qualquer, Create Other, Cube, e vou posicionar ele na mesma linha do personagem, para cá um pouco, aumentar um pouco, assim. Mas imagine que esse cubo não é uma parede, mas sim um inimigo. Veja o que acontece. Eu vou em direção a ele, e o meu código está detectando ele como uma parede, pois o Raycast não faz distinção alguma de uma parede para um objeto qualquer. Isso pode atrapalhar se eu quiser, por exemplo, fazer um sistema igual a jogos antigos, em que, quando o personagem atinge um inimigo, ele pode passar por dentro desse inimigo, mas toma dano e fica piscando, indicando uma invencibilidade temporária. Nesse caso, o meu código não me deixa nem encostar no inimigo. Então vamos corrigir isso. Nós vamos trabalhar agora com Layer Mask. Usando uma Layer Mask, nós vamos poder indicar a um Raycast específico que ele deve ignorar qualquer objeto que estiver dentro de uma layer, ou uma camada. Pense em uma camada do Unity como uma camada do Photoshop ou do GIMP. Suponha que eu tenho uma imagem com 3 camadas. Uma se chama personagem, outra se chama inimigos e outra se chama background. Eu posso colocar todos os inimigos nessa imagem dentro da camada inimigos, e toda modificação que eu fizer nessa camada afeta apenas as imagens dos inimigos. No Unity, as camadas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Eu posso colocar vários objetos dentro de uma camada inimigos e assim posso determinar comandos específicos que só funcionarão em objetos dentro da camada inimigos. Então o que nós vamos fazer agora é determinar uma camada para os inimigos e dizer ao Raycast que detecta paredes que ele deve ignorar todos os objetos que estiverem dentro dessa camada chamada inimigos. Vamos ao código então. Primeiro, nós vamos criar uma variável que se chama inimigos. Ela será uma variável pública. Public Layer Mask inimigos. A variável está criada. Agora nós precisamos dizer para o Raycast, que detecta paredes, que ele deve ignorar todos os objetos nessa camada inimigos. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui na linha do Raycast que detecta a parede, depois do valor da distância do raio, nós vamos colocar uma vírgula e escrever o nome da camada. Inimigos. E pronto, este pedaço está feito. Agora vamos ao jogo. Agora no Unity nós precisamos dizer que este objeto não é uma parede, mas sim um inimigo.
Então, para isso, nós precisamos criar uma layer que se chama inimigos. Criar uma layer é bem fácil. Você só precisa vir na janela Inspector, no item Layer à direita, você vai ler escrito Default. Clique em cima disso e então em Add Layer. Agora, na mesma janela Inspector, vão aparecer vários campos em branco. Na opção User Layer 8, vamos escrever então Inimigos. E pronto, acabamos de criar uma camada chamada Inimigos. Clique no objeto que é o inimigo, volte na janela Inspector, na opção Layer, clique em Default e agora selecione Inimigos. E assim, o nosso inimigo está adicionado na camada Inimigos. Mas isso ainda não é o suficiente. Clique no seu jogador, na cena, ou na janela Hierarquia, e venha na janela Inspector, na parte correspondente ao nosso script. Repare que apareceu uma opção escrita Inimigos. É a nossa variável pública. Toda variável pública aparece aqui na janela Inspector e pode ser modificada. Logo à frente do escrito Inimigos, você vai ver um campo Dropdown. Clique nele e várias opções vão aparecer. Essas são todas as layers que o seu jogo possui. Nós vamos dizer agora, através deste menu Dropdown, que o nosso Raycast do nosso personagem, que detecta paredes, vai ignorar todos os objetos dentro da camada Inimigos. Mas a Layer Mask funciona de um jeito um pouco diferente. Quando você olha aqui, é natural pensar, vou selecionar a camada Inimigos e está tudo resolvido. Mas não é bem assim. Veja, quando eu rodo meu jogo, ele ainda detecta o objeto como sendo uma parede. A Layer Mask funciona ao contrário. Você precisa determinar, neste campo, quais camadas o Raycast não vai ignorar. Para facilitar a vida, vamos escolher a opção Everything, que significa tudo, abrimos novamente o menu, e agora nós desmarcamos a opção Inimigos. Vamos testar. Movimento-me em direção ao inimigo. E o tremelique me indica que o Raycast não está funcionando contra esse objeto. Funcionou. Agora só falta implementar o código do seu inimigo, que é algo que nós vamos ver um pouco mais para frente. Agora que nós corrigimos estes dois problemas, vamos dar uma organizada no nosso código utilizando alguns comentários. Nós vamos separar o nosso código em seções de movimentação, de detecção e de pulo. Comecemos então pela movimentação. Logo acima do código que detecta se o jogador não está apertando nenhuma tecla, vamos pôr duas barras invertidas e escrever: este pedaço do código é responsável pela movimentação. Vamos fazer a mesma coisa agora, logo em cima da linha que trabalha com a variável no chão. Duas barras invertidas. Este pedaço do código trabalha com detecções de paredes e do chão. E agora mais uma vez para o pedaço do pulo. Logo acima do código que detecta se o jogador está apertando o botão de pulo, duas barras invertidas. Este pedaço do código detecta quando o jogador pressiona o botão de pulo. Agora nós vamos mexer um pouco na ordem desses códigos. Está um pouco bagunçado, não? Vamos juntar então as linhas de detecção e vamos passar ela para cima, lá no começo do update. Selecione as linhas, incluindo o código, botão direito do mouse, Cut ou cortar, e vamos posicionar aqui em cima, botão direito do mouse e Paste. E na área do código que trabalha com a movimentação, falta nós colocarmos o pedaço de código que faz com que o nosso personagem olhe para onde estamos nos movimentando. Selecionando todo o código, botão direito do mouse, Cut, logo depois da detecção do botão para a direita, botão direito do mouse, Paste. Dou mais um espaço aqui em cima, só para organizar um pouquinho mais. E pronto. Agora o nosso código não parece tão bagunçado e tem comentários para ajudar no caso de você ficar muito tempo sem mexer e voltar mais tarde. Ou então, para o caso de você passar o seu código para alguém e então esse alguém poderá entender com muito mais facilidade o que cada pedaço do código faz. Lembre-se de sempre manter o seu código organizado e utilizar comentários. Eles ajudam muito. Com isso, nós terminamos a quarta parte do nosso pequeno tutorial de Unity 3D. Obrigado e até a próxima!